Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Pontualmente 6 horas, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 1º de agosto de 2024. Excelente quinta-feira para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva e com mais uma prata para o Brasil nas Olimpíadas. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paes. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM do Primeiro Jornal. Hoje é dia 1º de agosto, Dia Nacional do Selo. A data remete à emissão do primeiro selo postal pelos Correios brasileiros, usado em 1º de agosto de 1843. Hoje também é o Dia Nacional dos Portadores de Vitiligo, uma doença dermatológica na qual somente a pele é afetada. Hoje também é Dia do Cerealista, aquele que produz ou comercializa cereais. É através do trabalho diário desses profissionais que alimentos saudáveis e nutritivos chegam à mesa de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Hoje também é o Dia Mundial da Amamentação, a fim de promover o aleitamento materno e a criação de bancos de leite, garantindo, assim, melhor qualidade de vida para crianças em todo o mundo. Aliás, hoje começa o Agosto Dourado, em prol do aleitamento materno. Legal. Hoje também é o Dia Mundial do Câncer de Pulmão, para comemorar os que se curaram dessa doença e chamar a atenção para o diagnóstico nas fases iniciais, uma vez que, se detectados precocemente, esses tumores podem ter elevadas taxas de cura. E entre as cidades que fazem aniversário no dia de hoje estão Arraias, no Tocantins, Caxias, no Maranhão, Formosa, em Goiás, Uruburetama, no Ceará, Piracicaba e Bauru, no estado de São Paulo. Olha que legal, Piracicaba também hoje. Piracicaba hoje também. Tá, parabéns aos piracicabanos e aos bauruenses, né? Hoje, filha, é feriado hoje, hein? Hoje é feriado lá. A gente tem grandes amigos, né? Parentes, inclusive, na cidade de Bauru, né? E muita gente que vai até Bauru todos os dias, estuda lá, inclusive. Eu conheço algumas pessoas que... você? Bom dia, como vai? Tudo bem? Bom dia, isso mesmo. Semana que vem tô de volta, Bauru todos os dias. Que legal, que legal. Hoje não tem aula porque é feriado, é isso? Não, as aulas só voltam semana que vem. Ah, só volta semana que vem. Isso. Ah, tá. Isso aí. Parabéns, então, ao povo de Bauru pelo aniversário hoje, que já foi chamada, até hoje, Cidade Sem Limites. 6 horas e 2 minutos, vamos às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. Irã acusa Israel e promete vingança após morte de líder político do Hamas. Líder da oposição diz que 16 morreram na Venezuela em 48 horas. Governo detalha congelamento de 15 bilhões de reais. Pastas de saúde e das cidades são as mais atingidas. Como vai funcionar o Pix automático, hein? Desemprego cai a 6,9% no trimestre terminado em junho, diz IBGE. Fiocruz lançará pedra fundamental de memorial da Covid-19. Após o recesso, STF vai analisar liberdade religiosa, planos de saúde e muito mais. Qual a agenda do final de semana? Programe-se com o Primeiro Jornal. Hoje iremos conversar com a otorrinolaringologista infantil, doutora Alessandra Lolli. Também falaremos sobre cinema com o diretor André Talamonte. Agora nós vamos saber como é que fica a previsão do tempo nessa quinta-feira com Juliana Marques. Bom dia. Bom dia. Hoje em Botucatu haverá sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. Esquentou. A temperatura mínima é de 11 graus e a máxima é de 28 graus. E hoje começa o mês de agosto e será marcado por condições climáticas típicas dessa época do ano, com algumas variações regionais significativas. Agosto é um mês em que a passagem de frentes frias é comum, principalmente nas regiões sul e sudeste. Este ano, a previsão indica que uma frente fria de maior intensidade ingressará na primeira quinzena do mês. Essa frente fria trará uma queda acentuada nas temperaturas e um aumento das chuvas, especialmente no sul e no leste do sudeste. As áreas mais afetadas incluirão o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e o litoral de São Paulo. Essa mudança climática contribuirá para aliviar temporariamente as condições secas nessas regiões. No entanto, a partir da segunda quinzena, uma nova massa de ar seco se estabilizará na faixa central do Brasil, intensificando o cenário de seca. Este ar seco impedirá a formação de chuvas significativas, mantendo as temperaturas elevadas e a umidade do ar baixa. No sudeste, as chuvas devem se manter dentro da média histórica, que já é baixa para agosto.
A tendência é que as temperaturas fiquem um pouco acima da média na maior parte da região, também com influências por algumas massas de ar quente. Então, será um mês bem seco, terá temperaturas quentes, mas esperamos frente fria também. É o que está acontecendo, né? A gente tem percebido isso já faz algum tempo, né? De repente dá uma esfriada, 2 dias, né? Aí volta ao normal e, infelizmente, a chuva não está vindo. Não está vindo em boa parte do Brasil. E muita gente sofrendo com tudo isso, né? Eu estava vendo ontem uma matéria na região norte do Brasil, no Amazonas. Gente, o Rio Solimões, ele está secando, sabe? Então, terrível essa situação. A gente tem que torcer por chuva. Eu vou entrar aqui para ver se eu consigo, inclusive, um ritual da dança da chuva, para a gente fazer depois do jornal. Eu acho bacana. Né? Vamos começar. 6:06 agora, vamos àquela notícia curiosa, aquela notícia inusitada. E é das Olimpíadas, hein? Opa. Após o bronze, Rebeca Andrade denuncia um golpe. Após ganhar uma medalha de bronze na ginástica artística por equipes nas Olimpíadas, Rebeca Andrade acordou já na madrugada de Paris para denunciar que alguém tem se passado por ela para pedir dinheiro online. Em seus stories, a ginasta alertou seus seguidores a não confiarem em mensagens suspeitas que possam receber em nome dela. Gente, eu já estava dormindo, mas acordei com mensagem dos meus familiares dizendo que tem alguém se passando por mim e pedindo dinheiro no WhatsApp, começou. Por favor, não mandem dinheiro pra ninguém. São 4 horas da manhã aqui. Eu vou voltar a dormir. Não mudei de número, não sou eu, emendou a brasileira. Na mensagem compartilhada por ela com um número falso de celular, a pessoa pede R$300 para, em teoria, pagar por um serviço de um preparador físico com a desculpa de que não consegue acessar o banco e no dia seguinte retornaria o valor. Um internauta comentou: Rebeca Andrade comemorando a medalha olímpica num story e alertando sobre golpe no WhatsApp no outro é o puro suco do Brasil. Que coisa louca, não, gente? Não tem mais limite, não, né? Ninguém tá imune, né? Que coisa louca, impressionante isso, né? E como se o atleta brasileiro precisasse de ajuda nesse momento. Até um atleta que com certeza traria uma medalha para nós, né? Aliás, infeliz também o comentário do Marcos Mion a respeito de quanto ganha um atleta brasileiro, né? Falou que ganha R$2.000, que passam por dificuldade. Dificuldade todos nós passamos, né? Sim. Mas parece que o salário médio de um atleta brasileiro... A gente comentou ontem sobre o Bolsa Atleta. Isso, exatamente. É um valor um pouco maior, sim. Esse incentivo, e parece que fica em torno de R$3.500. O valor mínimo acho que, se não me engano, é 3.000 a 16.000, alguma coisa assim, dependendo Exatamente. E a premiação por medalhas também, que pode chegar, dependendo da modalidade, e ganhando ouro, até R$1 milhão, de 750 mil a R$1 milhão. Então, infeliz, né? Entrar numa vibe besta dessa, né? Que não tem porquê. Num país que já está tão rivalizado por tudo, fazer um comentário desse e ainda um comentário que é uma fake news, né? Sim. 6:08. E agora vamos saber também o que está rolando na internet, qual é a notícia viral do momento com a Juliana Marques. Também tem relação com as Olimpíadas, hein? A craque Marta pode se despedir da seleção brasileira de uma forma melancólica nas Olimpíadas de Paris. Nos minutos finais do primeiro tempo contra a Espanha, no jogo de ontem, a atacante foi expulsa após uma dura entrada em Olga Carmona, acertando a cabeça da adversária. A 6 vezes melhor do mundo caiu no gramado, assim como a rival, lamentando o incidente. Posteriormente, levantou chorando e deixou o campo em lágrimas. Com a derrota de 2-0 para a Espanha, o Brasil precisa torcer por outros resultados na rodada final da fase de grupos para tentar uma vaga nas quartas de final das Olimpíadas como uma das melhores terceiras colocadas. No entanto, Marta, de 38 anos, vai ter que cumprir suspensão automática caso o Brasil avance. E ela ainda corre o risco de pegar mais um jogo de gancho devido à violência da falta. Caso pegue mais uma partida, a rainha só voltaria a defender o Brasil numa possível final olímpica. A jogadora caiu em lágrimas após a expulsão. Na internet, a cena foi muito reproduzida e comentada. Enquanto alguns usuários manifestaram apoio à jogadora, outros a criticaram. E muitos aproveitaram o momento para criar memes, como é muito comum no Brasil. Infelizmente. Tudo vira meme. Olha, eu vi o lance várias vezes, né? Repetição constante e tal. Foi uma infelicidade da Marta. Ela não é uma jogadora violenta, é uma jogadora técnica. Ela jamais faria isso intencionalmente. Foi uma bobeada
E aquela história, foi sem querer. Não existe sem querer. Falta é falta. Você pode fazer propositalmente ou não, Sim. mas é uma falta. E foi uma falta dura, né? Ela pegou a cabeça da espanhola e foi expulsa corretamente. Infelizmente, a gente vai lamentar isso. E o Brasil, por ter sido o melhor terceiro colocado, se classificou e está na outra fase, está nas quartas de finais também. O Brasil deve enfrentar a França, um adversário difícil, em virtude da vitória dos Estados Unidos, que ajudou o Brasil. E o Brasil, então, está nas quartas de finais sem a Marta. Que pena, né? Infelizmente, são coisas que acontecem no futebol, né? Não deveria acontecer por ser a Marta, uma jogadora com histórico desse, e por ela ter 38 anos, vai ser a última Olimpíada, talvez a última participação em uma disputa oficial com a camisa da seleção brasileira, né? Que pena. 6h11. Esporte. E vamos de Paris para o Brasil no esporte. Na Copa do Brasil, nas oitavas de final, no primeiro jogo, teve bastante disputa ontem. O CRB e o Atlético Mineiro ficaram no empate em 2-2 e o Corinthians e o Grêmio também não saíram do 0-0. Mesmo no segundo tempo, quando teve um jogador a menos durante mais de 40 minutos, o Corinthians se manteve bem posicionado, não apenas de se defender de forma eficiente, mas também de levar perigo à meta adversária. Giovani chegou até marcar nos acréscimos, mas o gol foi anulado por impedimento. E o duelo de volta pela Copa do Brasil ocorrerá na próxima semana. Novo empate levaria a decisão para os pênaltis, e quem vencer avança. O Atlético Goianiense e Vasco da Gama também ficaram no empate em 1-1. O Atlético Paranaense bateu o Bragantino por 2-0 e o Palmeiras, um dos jogos mais aguardados, perdeu para o Flamengo por 2-0 fora de casa. O quê? Não acredito que isso possa ter acontecido. Com domínio rubro-negro do início ao fim, Pedro e Luiz Araújo fizeram os gols que dão aos cariocas o direito de até perder por um gol em São Paulo para seguir na competição. E hoje, fechando aí os jogos da Copa do Brasil, o Juventude encara o Fluminense às 19 horas. E no Brasileirão, pela Série B, amanhã, o Brusque enfrenta o América Mineiro em casa e o Santos recebe o Sport Recife. E também terá jogos do Brasileirão da Série A partir de sábado. Gente, é isso aí mesmo, né? É aquela história, parece que o futebol a gente está deixando meio de ladinho, assim, né? Uhum. As atenções estão voltadas para as Olimpíadas, para o Brasil e tudo mais, mas o Palmeiras é a terceira derrota, 2 pelo Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil. Eu não queria dizer que o Márcio acha que a Juliana tá dando azar, mas né? Juliana, vamos parar com esse negócio de falar de futebol aqui? É porque realmente já faz algumas semanas que eu comecei a falar e o Palmeiras, eu só tenho noticiado derrotas do Palmeiras. Eu vou me certificar se você está falando corretamente isso aí. Será que não está maquiando o resultado? Não, será que não é fake, não? Não, acho que tem aquela coisa de aposta no meio ali, não sei não, hein? Tem algum acordo, Ju? Você tá ganhando por fora? Não, verdade. não. Gente, mas coincidência ou não, tem acontecido isso mesmo, viu? Terceira rodada, eu nunca ouvi ela falar em uma Palmeiras venceu. Segunda-feira a gente conversa. Hein? Mas era um jogo difícil, né? Não tenha dúvida. E o Palmeiras está com alguns atletas lesionados, enfim, umas dificuldades. Só que ontem, né, pelo que eu li hoje pela manhã, o Abel jogou defensivamente, jogou por uma bola. E você contra o Flamengo no Maracanã, você não pode jogar por uma bola. Você tem que tentar jogar de igual para igual. Afinal de contas, o Palmeiras é bicampeão brasileiro. O Palmeiras, nos últimos anos, ganhou 2 Copas Libertadores. Tem que jogar de igual para igual. Se jogar com medinho, perde mesmo. E perdeu, infelizmente. 6h14. Falando ainda de futebol, o Endrick entra para o time de atletas Red Bull. A Red Bull anunciou Endrick, atacante do Real Madrid da seleção brasileira, como novo atleta patrocinado da marca. Após completar 18 anos, a joia ganhará o apoio da principal empresa de bebidas energéticas do mundo. Endrick celebra. Comemorei demais quando recebi o convite da marca e já nos encontramos logo depois para falar sobre o que a gente podia fazer juntos. A Red Bull já faz parte do meu dia a dia e eu fico muito feliz de fazer parte desse time que tem vários atletas que admiro muito. Poder integrar essa família no futebol é juntar tudo que gosto. A Red Bull possui parcerias com jogadores da elite do futebol mundial, como Neymar Júnior, Alexander-Arnold do Liverpool e o atacante holandês Memphis Depay. No Brasil, a companhia também investe em diversas personalidades do esporte, a exemplo da skatista Letícia Buffoni, do surfista Pedro Scooby e Ítalo Ferreira, além do streamer Gaules.
A Red Bull é responsável pelo patrocínio de diversas categorias esportivas como basquete, futebol, surf, entre outras modalidades. Também possui amplo destaque na Fórmula 1, atual bicampeã e que conta com Max Verstappen, o melhor automobilista do mundo das últimas 3 temporadas. Vocês imaginam, né? Esse menino com 18 anos, né, já está ganhando um salário fantástico no Real Madrid, no melhor time do mundo, ganhou uma quantia sensacional quando foi vendido pelo Palmeiras para o Real Madrid. Fecha um contrato de publicidade desse, né? Tem que ter uma cabeça, né, muito boa mesmo, né? Ser bem administrado, porque 18 anos, né? Uma vida pela frente e muita grana tá ganhando. Opa. 6h15. Primeiro Jornal, Drops Olimpíadas 2024. Vamos falar então dos resultados das Olimpíadas. A quarta-feira nas Olimpíadas de Paris acabou marcada por uma polêmica no judô. Em decisão classificada como indeterminada na súmula oficial, Rafael Macedo perdeu a disputa do bronze na categoria até 90 quilos. Nos gramados, nova derrota. A seleção feminina perdeu por 2-0 para a Espanha, mas garantiu vaga nas quartas de final. E no vôlei, a seleção masculina perdeu por 3-2 para a Polônia. A gente falou isso ontem. As boas notícias vieram das mesas de tênis e do ringue de boxe. Hugo Calderano se impôs mais uma vez e passou para as quartas de finais no torneio masculino de tênis de mesa. E Bia Ferreira avançou à semifinal da categoria até 60 quilos e assegurou pelo menos o bronze no boxe. E ainda nesta quarta, Ana Sátila fez o melhor resultado da história do país, mas ficou com a 5ª colocação no K1 da canoagem slalom. No vôlei de praia, Evandro e Arthur derrotaram Scratcher e Darren, do Canadá, por 2-0 e vão às oitavas de final. No tênis, Bia Haddad e Luiz Stephanie perderam para os britânicos Boulter e Watson e foram eliminadas das duplas. Na ginástica artística, Diogo Soares terminou o final do individual geral no 23º lugar, passou longe das medalhas, mas sua atuação foi muito elogiada. E falando ainda de ginástica artística, hoje tem final da ginástica artística feminina. E principal esperança de medalhas para o Brasil na ginástica artística, Rebeca Andrade vai voltar a competir às 13h15 para a disputa do individual geral feminino. Na classificação, a brasileira ficou atrás apenas do fenômeno Simone Biles. Então, hoje à tarde, vamos torcer novamente aí pela ginástica artística brasileira feminina. Mas a quinta-feira começou muito legal para nós brasileiros. Afinal de contas, conseguimos uma prata hoje. A marcha atlética, né, que muita gente não entende, né, como funciona e tudo mais, tem preconceito. O Caio Bonfim, brasileiro, ganhou a marcha atlética e eu tive a oportunidade, aquela história, quem acorda cedo, às vezes tem algumas vantagens. Eu assisti boa parte dessa marcha atlética, foi muito legal a participação dele. E o comentário depois de conseguir essa brilhante medalha, de que a vida inteira o pessoal achava esquisito, mas ele não, porque a mãe fazia isso, a mãe é treinadora, a mãe foi atleta, inclusive do Brasil, a Janete, na marcha atlética, o pai é treinador, enfim, ele sempre viveu isso na família. E hoje conseguiu o resultado, conseguiu a medalha de prata para o Brasil, o Caio Bonfim. Muito legal mesmo. Só que o Brasil perdeu hoje para a Holanda no handebol feminino. Perdeu mais uma vez. Né? É verdade. Agora com chances remotas de passar para outra fase, né? Infelizmente. Bom, falando ainda de Olimpíadas, pois não? Os infectologistas alertam que nadar no Sena durante a Olimpíada pode não ser uma boa ideia. O Rio Sena foi liberado para as provas de triatlo masculino e feminino dos Jogos Olímpicos no final da noite desta terça-feira, pelas autoridades sanitárias francesas. A competição, que deveria ter começado na manhã de terça, foi adiada para amanhã desta quarta, ontem, né? Com ambas as categorias realizando provas. As águas do rio estavam em um nível abaixo do aceitável de qualidade, o que causou o cancelamento de treinos de natação no domingo 28 e na segunda-feira 29. Cerca de 15 milhões de pessoas são esperadas na região parisiense durante a Olimpíada e os Jogos Paralímpicos, que terminam dia 8 de setembro. A alta densidade populacional, mesmo temporária, facilita a circulação de várias doenças. É o caso da leptospirose, transmitida pela urina dos ratos. Segundo Pierre Tatevin, presidente da Sociedade Francesa de Infectologia, o risco é alto para quem se aventurar a nadar no Rio Sena, já que os roedores estão em toda a parte da capital. As autoridades forçaram para poder organizar as competições aquáticas no Rio Sena. Alerta o infectologista francês. Não há dados verificados sobre o número de ratos que vivem em Paris,
mas, segundo estimativas, há cerca de 1,5 para cada morador. É por essa razão que as contaminações por leptospirose no Sena não estão sendo descartadas. Então, mesmo que a quantidade de coliformes fecais no rio esteja dentro das normas exigidas. O rato é quem carrega a bactéria do leptospirose. O rio pode até ter sido bem higienizado, mas isso não bloqueia a transmissão, que é totalmente possível, reitera o especialista. Em demonstração de que a higienização do Rio Sena para as Olimpíadas deu certo, a prefeita de Paris nadou no rio antes do início dos Jogos. A leptospira, a bactéria que provoca a doença, é encontrada na urina dos ratos e pode contaminar a água, terra e alimentos. Após o contágio, causa sintomas parecidos como os de uma gripe forte, febre alta, dores no corpo e mal-estar. Eles podem demorar entre 3 dias e 3 semanas para se manifestar, lembra Pierre Tatevin. Quem tiver sintomas depois de nadar no Rio Sena, alguns dias depois, deve lembrar de se testar. Eles vão depender da quantidade de água ingerida durante o mergulho, explica citando o Rio Sena. Segundo dados de Santé Publique France, a agência sanitária francesa, em 2022 foram diagnosticados cerca de 600 casos de leptospirose no país, mas esse número é provavelmente 10 vezes maior, afirma o infectologista francês. A leptospirose é sensível a praticamente todos os antibióticos. A pessoa pode ter febre, tomar amoxicilina, ficar boa e, na realidade, ter pego a leptospirose sem saber. Se não for tratada, a doença pode, em alguns casos, provocar uma insuficiência renal grave e levar até a morte. De acordo com ele, a tendência é que as contaminações aumentem com o aquecimento global. É uma bactéria que vive mais em águas quentes. Martinica, Guadalupe e Ilha da Reunião são os territórios franceses onde ela está mais presente. Agora, como a temperatura está subindo na França, vai favorecer a transmissão. A declaração da doença é obrigatória na França e o teste diagnóstico deve ser feito preferencialmente no hospital para que o resultado seja obtido instantaneamente. Não é uma doença grave se for tratada rapidamente, por isso é importante prestar atenção, reitera o infectologista. Quem é que o atleta, né? Quem é que tem coragem de entrar, né? A prefeita, não sei, né? Tô brincando aqui, mas a prefeita não foi vista depois que pulou. Então, e ontem realmente aconteceram essas provas. Então, se qualquer um desses atletas manifestarem qualquer tipo de sintoma nos próximos dias, tem que ficar alerta. Acho que eu vou me preparar na próxima, acho que eu vou, viu? E tem alguns atletas que estão demonstrando insatisfação. Claro. A triatleta belga Jolien Vermeulen, 24ª colocada na prova de quarta-feira, criticou as condições do Rio Sena. Ela disse: bebi muita água. Amanhã vou saber se fiquei doente ou não. Não tem gosto de Coca-Cola nem de Sprite, é claro. Nadando embaixo da ponte, cheirei e vi coisas que é melhor não pensar muito. Eu vi algumas notícias ontem também na internet dizendo que até espiga de milho tem na água do Rio Sena. Parece que os ratos, inclusive, estão fazendo uma Olimpíada paralela. Tá? Tem que torcer pro rato do Brasil. Agora, imagina se isso fosse em algum país da América Latina. Não tem tanto dúvida. que eles iriam criticar, não tem dúvida. Terceiro mundo e tal, né? É isso aí, gente. 6h23, falamos demais, vamos pro intervalo e é rapidinho, já voltamos. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite. Se cada estilo pede uma cor, seu estilo está no Depósito de Tintas Botucatu. Temos uma ampla variedade de produtos das melhores marcas, como Coral, Souvenir, Real. O Depósito de Tintas Botucatu tem uma equipe experiente, pronta para te orientar e ajudar na escolha das cores e tintas ideais. Também oferecemos tintas automotivas e ceras, para manter seu carro como novo. Facilitamos suas compras em até 6 vezes. 2 lojas, Avenida Santana 150 e Avenida Deputado Dante Delmanto 2070. WhatsApp 997 46 96 55. 100.9 Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever tem ambulância gratuita para levar o associado com hora marcada em consultas em clínicas, hospitais ou fisioterapia? Veículos novos e equipe treinada para te ajudar neste momento delicado com segurança e conforto. Informe-se 3811 4040. A sua cidade, no Primeiro Jornal. Agora 6h24, vamos ao boletim semanal da Justiça Eleitoral com o chefe do cartório eleitoral, Igor Ignácio.
Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Igor Ignácio, chefe do cartório eleitoral daqui da nossa região, Botucatu e Itatinga-Pardim. Durante essa semana nós tivemos a realização de mais algumas convenções nos nossos municípios e alguns partidos, inclusive, já protocolaram o registro dos seus respectivos candidatos. Então chegaram os primeiros registros, né, que vão ser analisados pela Justiça Eleitoral. Então, o prazo, lembrando, limite é dia 5 de agosto para as convenções, então o prazo está se findando, então os partidos agora estão na reta final para definir efetivamente quem serão, né, os candidatos a prefeito, vice e os seus respectivos vereadores. E as coligações por majoritário, né, como que vão ser formadas essas coligações. A Justiça Eleitoral também convocou todos os mesários e apoio logísticos, né? Já entrou em contato com todos eles, lembrando, todos são voluntários e praticamente 100% já fechados, já responderam, aceitando as respectivas convocações. São mais de 1.700 voluntários, né, entre mesários e apoio logístico. É uma equipe muito grande. Justiça Eleitoral também enviou comunicados requisitando todas as escolas ou locais, né, onde serão realizadas as eleições. Nós temos, por exemplo, ali na Mini, no Rio Bonito, utilizamos os postos de saúde, né, naqueles respectivos lugares. Também as respectivos responsáveis estão encaminhando para a Justiça a confirmação do recebimento dessa documentação e a ciência da requisição para que ali nos dias 5 e 6, né, sábado e domingo de outubro, né, especificamente domingo, que é o dia da eleição, o local vai ser utilizado como para receber os votos. Eram estas as informações da última semana. Lembrando que até o final desta semana, né, nós teremos todas as convenções sendo realizadas, como o Igor acabou de explicar aqui, e a gente vai divulgar, depois de oficialmente divulgados os nomes dos candidatos à Prefeitura de Botucatu, a gente vai divulgar diariamente a agenda dos candidatos, enfim. Nós estamos nos organizando também para que você, a exemplo de outras informações, também nas eleições, seja o ouvinte mais bem informado. 6h27. Programa Inspire leva conhecimento e atualização científica à sociedade. Com a finalidade de trazer conhecimento e atualização a diferentes segmentos da sociedade, o programa Inspire, desenvolvido pelos serviços de pneumologia e cirurgia torácica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e da Faculdade de Medicina Botucatu da Unesp, realizou 2 capacitações neste mês de junho. O primeiro treinamento ocorreu no dia 18, na sede da Guarda Civil Municipal e envolveu profissionais da Segurança Pública de Botucatu e região, além de agentes do Rio de Janeiro. Denominado Capacitação Anti-Tabaco e Sintomas Respiratórios, o treinamento foi ministrado pela coordenadora do programa Inspire, Suzana Tani, e abordou tópicos sobre tabagismo ativo, passivo, uso de dispositivo eletrônico de fumar, conhecidos popularmente como vapers, métodos de conscientização, abordagem e condução dos casos pela equipe de segurança pública. A ação possui o objetivo de conscientizar profissionais da segurança pública quanto aos malefícios do tabagismo em suas modalidades, visto que a corporação da GCM atua em áreas escolares e tem maior contato com jovens e adolescentes, sendo este o maior público acometido pelos DEFs, explica Suzana. No dia 23 de julho, a capacitação foi no Salão Nobre da Faculdade de Medicina de Botucatu e contou com a participação de profissionais de saúde de 13 cidades da região do Polo Cuesta. Na ocasião, Suzana e o fisioterapeuta do HC, Robson Prudente, apresentaram módulos sobre doenças respiratórias crônicas com ênfase em tabaco, doença pulmonar obstrutiva crônica e espirometria. O objetivo do encontro foi impulsionar o rastreio e otimização dos tratamentos em doenças respiratórias, além de fortalecer a rede de cessação tabagística da macro-região do Departamento Regional de Saúde. Prever FM 6h29, resultados do ProUni do segundo semestre saíram nesta quarta. Os resultados da edição do ProUni para o segundo semestre de 2024 foram divulgados nesta quarta-feira, dia 31, mas desde as primeiras horas da manhã, candidatos reclamaram de instabilidade no site acessounico.mec.br.gov
vamos repetir, acessounico.mec.gov.br/ProUni. Até cerca de 9h40 dessa quarta, o site chegou a indicar que o processo de divulgação do resultado estava iniciado e disponibilizou um botão para consulta ao resultado, mas ao clicar neste botão, a página seguinte não carregava. O G1 procurou o Ministério da Educação, MEC, para entender se havia um erro no sistema, e a pasta disse que estava averiguando. Desde então, o botão de consulta ficou indisponível. E o que é o ProUni, né? Por meio do programa Universidade para Todos, candidatos de baixa renda utilizam as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para pleitear bolsas de estudos parciais e integrais em instituições de ensino superior privadas. O sistema do ProUni não chama ninguém de aprovado logo de cara. A nomenclatura usada é pré-selecionado, porque ainda haverá as etapas de verificação de documentos para comprovar o que foi informado no ato da inscrição, como renda familiar. Provas adicionais, apenas em universidades que implementam essa fase extra, com a exigência de que informem aos alunos os detalhes do processo em que, no máximo 24 horas após a divulgação dos resultados. E formação de turmas. É preciso que haja um número mínimo de matriculados no curso para que a turma exista. Se isso não acontecer, o candidato do ProUni será reprovado. Ainda será publicada uma segunda chamada em 20 de agosto. Caso o aluno novamente seja reprovado, ele pode manifestar interesse em concorrer à lista de espera, na qual instituições de ensino convocam candidatos para preencher bolsas não ocupadas. 6h31. Bauru, além de cidade do Sem Limites, também é conhecida como a Cidade Lanche. E hoje, 1º de agosto, Bauru celebra 128 anos. Para marcar o aniversário da cidade, vamos explorar a origem do famoso lanche que leva seu nome. Em 2024, a receita original do lanche Bauru completa 82 anos e sua trajetória é verdadeiramente saborosa. Tudo começou no Largo do Paissandu, na tradicional loja Ponto Chique, fundada em 1922. Curiosamente, a inauguração coincidiu com a Semana de Arte Moderna e logo o bar se tornou um ponto de encontro para intelectuais, artistas e modernistas, frequentado por figuras como Mário de Andrade, Anita Malfatti e Monteiro Lobato. Os alunos da Faculdade de Direito do Largo São Francisco também se tornaram frequentadores assíduos. Entre eles estava Casimiro Pinto Neto, conhecido como Bauru, por ser da cidade de Bauru. Em 1937, Bauru foi responsável pela criação do sanduíche que se tornaria um dos mais pedidos da casa. O prédio centenário mantém sua fachada original e oferece um cardápio variado com pratos, lanches e petiscos. No site do Ponto Chique há o relato do criador do sanduíche, Casimiro Pinto Neto. Ele disse: "Era um dia que eu estava com muita fome. Cheguei para o sanduicheiro Carlos, hoje já falecido, e falei: abre um pão francês, tira o miolo e bota um pouco de queijo derretido dentro. Depois disso, o Carlos já ia fechando o pão e eu falei: calma, falta um pouco de albumina e proteína nisso. Eu tinha lido em um opúsculo livreto de alimentação para crianças da Secretaria da Educação e Saúde, escrita pelo ex-prefeito Vladimir de Toledo Pizza, também frequentador do Ponto Chique, que a carne era rica nesses dois elementos. Eu falei: bota umas fatias de roast beef junto com queijo e já ia fechando de novo quando eu tornei a falar: falta vitamina, bota aí umas fatias de tomate. Quando eu estava comendo o segundo sanduíche, chegou o Kiko, Antônio Bossini Jr., que era muito guloso, e pegou um pedaço do meu sanduíche e gostou. Aí ele gritou para o garçom, que era um russo chamado Alex: me vê um desses do Bauru. Então, resumindo, o lanche Bauru não foi criado na cidade de Bauru. Ele foi criado por uma pessoa que era de Bauru. Os amigos foram experimentando e o nome foi ficando. Todos iam pedir e falavam: me vê um do Bauru. E assim ficou o nome do Bauru. Para o sanduíche inventado por Casimiro Pinto Neto, mais conhecido como Bauru. Em 2018, o sanduíche Bauru foi até declarado Patrimônio Cultural e Material do Estado de São Paulo, segundo uma lei de iniciativa de Celso Nascimento, sancionada pelo ex-governador bauruense Márcio França. E alguns lugares na cidade que produzem o verdadeiro lanche Bauru. Um deles é o chamado Esquinão. O estabelecimento é famoso na cidade e se classifica como a Casa do Bauru. Em conversa com o Primeiro Jornal, a gerente Juliana explica como é o verdadeiro sanduíche e destaca como o esquinão mantém a tradição na cidade. O esquinão, ele é o guardião da receita do lanche Bauru. É um lanche que leva o nome da nossa cidade e que tem toda uma tradição. E continuamos a investir a fim de preservar sempre a história do lanche mais famoso do Brasil. O verdadeiro lanche Bauru, ele é o pão francês sem miolo, queijo derretido na água,
rosbife, que é feito de forma artesanal, fatias de tomate, fatias de picles, orégano e sal. O Esquinão, ele se tornou a casa mais tradicional de Bauru. Oferecemos o lanche mais famoso do Brasil e recebemos visita de toda a região, de todo o Brasil e até de outros países que estão passando pela nossa cidade e procuram o Esquinão para poder vir pedir, experimentar o verdadeiro lanche Bauru. Que legal, né? Que legal mesmo. E além disso, o Sanduíche Bauru ganhou um mascote, o Bauruzinho. Criado pelo artista Adelmo Barreira, a pedido dos empresários Fernando Mantovani e Jade Zogueb, o Bauruzinho ilustra com precisão a preparação do famoso lanche. Adelmo é o pai do Bauruzinho, tendo sido responsável pela concepção original da imagem do personagem. Embora tenha criado a primeira versão visual do Bauruzinho, ele não participou da produção da escultura que atualmente pode ser vista no terminal rodoviário. A estátua do Bauruzinho no terminal foi esculpida por uma artista bauruense e oferece uma interpretação tridimensional do personagem criado por Adelmo. E, inclusive, a Juliana está nos brindando agora com 3 lanches Bauru. Brincadeira. Muito legal. Já foi lá, Juliana? Você que está sempre em Bauru? Não fui ainda, mas fiquei com muita vontade. Imagino. Faz favor de trazer pra gente. Legal. E é bacana isso, né? Você viu, olha, que vira uma história, né? Uma pessoa, um estudante, né? Que estudava no Largo São Francisco, fazia direito, possivelmente, pedia um lanche que ele costumeiramente preparava, mas do jeito dele, né? E virou, quero um pedaço, vem um amigo e morde e gostou. Enfim, é assim que funciona, né? Como nós temos o caso aqui da pizza frita, né? Sim, pizza frita que é nossa aqui de Botucatu e que muita gente vem para comer, né? Virou referência, inclusive. Um abraço a Eliseu Semião e toda a família. Depois eu mando a nota. 6h36. Irã acusa Israel e promete vingança após morte de líder político do Hamas. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, prometeu nesta quarta-feira, dia 31, vingança a Israel pela morte do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh. Haniyeh, o principal nome do braço político do grupo terrorista, foi assassinado nesta madrugada de quarta, durante uma visita a Teherã, no Irã, para a posse do novo presidente iraniano, segundo o próprio Hamas confirmou em um comunicado. O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, também estava na cerimônia de posse e foi filmado perto de Haniyeh. Mesmo sem que o governo israelense tenha assumido a autoria pela morte, Khamenei prometeu punição severa para Israel. O novo presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, criticou a ação dentro do país. Ele afirmou que o Irã defenderá sua integridade territorial e disse que Israel se arrependerá pelo assassinato covarde. O porta-voz do governo israelense disse que nós não faremos comentários sobre a morte de Haniyeh, mas afirmou também estar em alerta máximo para possíveis retaliações por parte do Irã. O ministro da Defesa israelense declarou que Israel não quer guerra, mas estamos preparados para todas as possibilidades. O governo do Irã realizará um funeral do chefe do Hamas nesta quinta-feira. No dia seguinte, o corpo de Haniyeh será enterrado em Doha, no Catar, onde ele vivia. A Guarda Revolucionária Iraniana, braço de elite das Forças Armadas que responde ao líder supremo, também declarou que o Irã e a Frente de Resistência responderão a esse crime. O braço armado do Hamas, que planejou e executou o ataque a Israel em 7 de outubro de 2023, iniciando a guerra em Gaza, também disse que vingará o assassinato. Os governos dos territórios palestinos, a faixa de Gaza e a Cisjordânia anunciaram uma greve geral e o governo iraniano declarou luto de 3 dias por conta da morte de Haniyeh. Segundo o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, nesta manhã de quarta-feira ainda não havia manifestações nas ruas da Cisjordânia, mas o clima é de apreensão. Ele disse, acompanhamos a evolução da situação. Por enquanto, há greve geral sem manifestação de rua. Checkpoints de algumas cidades como Hebron estão fechadas, disse Candeias. A comunidade brasileira está apreensiva e teme-se o risco de escalada. Egito e Turquia também acusaram Israel pelo assassinato. O governo egípcio disse em comunicado que o episódio indica a falta de vontade política de Israel para frear os conflitos regionais. A nota aponta também que o caso complica as negociações por um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza, que o Egito participa como negociador ao lado do Catar e dos Estados Unidos. Na madrugada desta quarta, o Hamas e a Guarda Revolucionária do Irã afirmaram que o principal líder do Hamas, Ismail Haniyeh,
e um dos seus guarda-costas foram assassinados. Segundo a TV estatal iraniana, ele foi morto às 2h de quarta, horário de Teherã, 20 horas de terça em Brasília, enquanto estava em uma residência de veteranos de guerra no norte da capital iraniana. Os comunicados não dão detalhes sobre como o líder do Hamas foi morto e ninguém assumiu imediatamente a responsabilidade pelo assassinato. Israel não comentou sobre o caso, porém, havia prometido matar Haniyeh e outros líderes do Hamas após o ataque do grupo em 7 de outubro, que matou 1.200 pessoas e viu cerca de 250 serem feitas reféns. Em comunicado, o Hamas afirma que Haniyeh foi morto num ataque aéreo traiçoeiro à sua residência em Teherã. Ismael Haniyeh, morto no Irã nesta quarta-feira, era uma espécie de diplomata internacional do grupo terrorista Hamas, enquanto a guerra se desenrolava em Gaza, onde 3 de seus filhos foram mortos em um ataque aéreo israelense. Mas, apesar da retórica, ele era visto por muitos diplomatas como um moderado em comparação com os membros mais radicais do grupo apoiado pelo Irã dentro de Gaza. Nomeado para o cargo mais alto do Hamas em 2017, Haniyeh se deslocava entre a Turquia e a capital do Catar, Doha, escapando das restrições de viagem da faixa de Gaza bloqueada e permitindo-lhe atuar como negociador nas negociações de cessar-fogo ou conversar com o aliado do Hamas, o Irã. E a situação vai ficar mais tensa ainda do que já era. Ele realmente, o Haniyeh, era um negociador, foi morto e a represália vai ser terrível. A gente vai ter muitos fatos para lamentar, infelizmente, né? Já estava ruim, agora piorou ainda mais. 6h41. Bom, nós temos mais um rápido intervalo agora, Márcio. Claro. Na volta temos mais notícias. Ok. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM. Curso de gestantes da Unimed Botucatu. A gestação, o parto, a amamentação e tudo aquilo que os pais precisam saber sobre os cuidados com o recém-nascido. De 5 a 9 de agosto, às 7 da noite, na sede administrativa da Unimed, Rua Major Leônidas Cardoso, 43 Centro. O curso é gratuito e aberto a toda a população. Informações e inscrições 3811-4503. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. No trânsito, escolha Prever FM. Você sabia que o sistema Prever tem cemitério próprio? Cemitério Memorial, uma área ecológica com pista de caminhada de 2 quilômetros, fontes de água e um lugar que te traz paz e conforto. Com 110 mil metros quadrados, o memorial fica no início do Lava Pés, perto da Rua Amando. Conheça 3811-4040. Primeiro Jornal, Prever FM. 6h42, líder da oposição diz que 16 morreram na Venezuela em 48 horas. Nesta quarta, dia 31, Maria Corina Machado fez um ataque a Nicolás Maduro e à repressão violenta de protestos contra o anúncio de sua reeleição no X. A líder da oposição na Venezuela afirmou que nas últimas 48 horas, ao menos 16 assassinatos, 11 desaparecimentos e mais de 177 detenções arbitrárias foram registradas no país e falou em um alerta ao mundo sobre a escalada cruel e repressiva do regime de Maduro. Corina postou: diante da contundente e indiscutível vitória eleitoral que nós venezuelanos conseguimos, a resposta do regime é assassinato, sequestro e perseguição. É a resposta criminosa de Maduro ao povo venezuelano que saiu às ruas em família e em comunidade para defender sua decisão soberana de ser livre. Esses crimes não ficarão impunes. O número de mortos nos protestos contra o anúncio da vitória de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais da Venezuela subiu para 12, segundo ONGs que atuam no país e a Procuradoria-Geral venezuelana. O dia de manifestações intensas dessa terça, que foram marcados pela violenta repressão das forças de segurança, também deixou centenas de presos. Liderada por Maria Corina Machado, a oposição afirma ter provas da sua vitória. Ela diz possuir cópias de 84% das atas que provariam a fraude e as publicou em um site. A comunidade internacional também pressiona por uma recontagem transparente dos votos, com a OEA
declarando não reconhecer resultado das eleições e com os observadores do Carter Center atestando que a votação não atendeu aos padrões internacionais de integridade e não pode ser considerada democrática. Segundo fontes ouvidas pela Reuters, a oposição espera que o aumento dos protestos contra a vitória de Maduro e da pressão estrangeira sobre o governo possa abrir caminho para a divulgação das contagens das urnas ou para uma solução negociada. As manifestações contra a reeleição de Maduro também cruzam as fronteiras venezuelanas. Na segunda, dia 29, várias pessoas se juntaram para protestar em Madrid, na Espanha, e na noite da terça, dia 30, o mesmo ocorreu na cidade do México, em Buenos Aires, na Argentina. As ONGs Pesquisa Nacional de Hospitais, que monitora a crise hospitalar e centros de saúde na Venezuela, e o Fórum Penal registraram 11 mortos nos protestos, todos civis. 2 em Caracas, 1 em Tacira, no noroeste, 3 em Aragua, no norte, 3 em Iaracuí, no noroeste e 2 em Zulia, no noroeste. Já o procurador-geral da Venezuela, Tarek Saab, afirmou que um militar também morreu em Caracas durante os protestos. Também nesta quarta, após anunciar a suspensão temporária de voos entre Venezuela e o Panamá, o governo venezuelano ampliou a medida para voos entre país e o Peru, segundo a Latam. Em comunicado, a companhia disse que os voos saindo da Venezuela com destino a qualquer cidade peruana e os trajetos contrários estão suspensos até 31 de agosto. A interrupção acontece um dia depois de a Venezuela romper relações diplomáticas com o Peru, após Lima afirmar que houve fraude nas eleições venezuelanas. E a gente tem que comentar mais uma vez, até agora, pelo menos, a atitude do Brasil. Sim. Que está pedindo, né, as atas, né, que seriam as confirmações do resultado das eleições. Está pedindo as atas, mas, né, o Brasil está muito quietinho com relação a se posicionar firmemente sobre o que está acontecendo na Venezuela, né? 6h46. Falando em governo brasileiro, o governo detalha congelamento de 15 bilhões de reais. Pastas de saúde das cidades são as mais atingidas. O governo federal detalhou nesta terça-feira o aperto de 15 bilhões de reais nos gastos anunciado há quase 2 semanas. A medida foi necessária para que as regras fiscais das contas públicas sejam cumpridas em 2024. Os ministérios da saúde e das cidades foram os mais afetados pelos cortes. O Ministério da Saúde teve uma redução de 4,4 bilhões de reais. O das cidades perdeu 2,1 bilhões de reais. Transportes e educação também foram atingidos, com queda de 1,5 bilhão de real e 1 bilhão e 200 mil reais, respectivamente. O PAC, principal programa de obras do governo, teve 4,5 bilhões de reais congelados. Os investimentos do PAC são distribuídos entre várias pastas. Por isso, pode haver cortes nas cidades e cortes nos transportes que se refiram ao PAC. As emendas parlamentares, 1,1 bilhão de real. Foram congelados 9 bilhões de reais em despesas discricionárias da União. Os gastos discricionários são aqueles não obrigatórios. Salários de servidores, por exemplo, são gastos obrigatórios. A lista das pastas mais afetadas não considera o tamanho do corte em relação à verba total de cada área. O Ministério da Saúde, por exemplo, também tem um dos maiores orçamentos da esplanada. O detalhamento da contenção de despesas foi publicado nesta terça-feira em edição extra do Diário Oficial da União. O corte também atingiu parte das emendas parlamentares, recursos reservados no orçamento da União para serem aplicados conforme a indicação de deputados e senadores. É o principal instrumento utilizado pelos parlamentares para enviar recursos para suas bases eleitorais. Ao todo, contando todos os tipos de emendas, o orçamento de 2024 prevê cerca de 50 bilhões de reais para esses gastos, divididos nos seguintes tipos de emendas. Individuais, são impositivas, o governo é obrigado a pagar. Cada parlamentar tem um valor para indicar individualmente no orçamento. O montante total para esse tipo em 2024 é de 25 bilhões de reais. Bancadas estaduais também são impositivas. A indicação de como serão aplicadas cabe aos deputados e senadores de um mesmo estado. Neste ano, o valor é de 11,3 bilhões de reais para essas emendas. Comissão não impositivas, recursos indicados por colegiados temáticos no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Após derrubada de um veto de Lula, essa categoria somará cerca de 15 bilhões de reais. O governo fez o ajuste para seguir as regras de 2 mecanismos de controle das contas públicas. Um deles é o arcabouço fiscal, que prevê o limite de crescimento dos gastos de 2,5% ao ano, descontada a inflação. Na semana passada, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento informaram que as contas do governo deverão registrar um déficit de 28,8 bilhões de reais em 2024. Essa projeção é a mais recente. O
valor é o limite da meta de contas públicas previstas no arcabouço fiscal, que limita o rombo a exatamente 28,8 bilhões de reais. A meta do governo é de déficit zero, mas pelas regras do arcabouço fiscal há uma banda de 2,25 ponto percentual do PIB para cima e para baixo da meta fiscal. O rombo máximo é de 28,8 bilhões de reais, projetado agora pelo governo. Agora 6 horas e 49 minutos, primeiro jornal na Prever FM. Como vai funcionar o Pix automático? Bom, a ideia do Pix automático é permitir que o cliente agende previamente pagamentos que ele já sabe que precisará fazer a empresas. Hoje isso pode ser feito no débito automático, mas as empresas ainda precisam fechar parceria com cada banco para que o serviço esteja disponível. O Banco Central avalia que o Pix automático pode alcançar mais pessoas por não exigir esse acordo entre o banco e a empresa prestadora do serviço. O economista professor Paulo André de Oliveira explica como deverá funcionar esta nova modalidade do Pix. O Pix automático é mais uma novidade que o Banco Central vai disponibilizar. É mais uma forma de você fazer pagamentos de água, luz, boletos de faculdade, academia. Qual que é o grande lance disso daí? A empresa que fornece o serviço, ela vai permitir que você coloque o pagamento para ela de forma automática. Então ela precisa autorizar isso daí. Aí você vai se cadastrar em fazer esse pagamento. Vamos imaginar uma conta de energia. Hoje nós temos o débito automático. Qual que é a vantagem do Pix automático? Para a empresa que vai receber, é bom porque ela não precisa ter conta em vários bancos. Então, por exemplo, uma empresa de energia ela tem conta lá no Bradesco e você tem conta no Banco do Brasil. Você vai fazer um Pix para pagar a conta de energia, só que de uma forma automática. Você vai autorizar uma vez, com datas, você pode colocar inclusive travas de valores, até esse valor eu pago. O que eu estou querendo dizer é que se você for tomar um susto, você teve um vazamento de água na sua casa e a sua conta de água veio 10 vezes maior, não vai acontecer o Pix. Então isso daí é uma forma de modernizar e ele deve funcionar muito bem, melhor que o débito automático, porque as empresas vão ter um custo menor. Por que custo menor? O Pix continua gratuito para a pessoa física, mas a empresa paga uma taxa para o banco para receber esse Pix. Mas o Pix deve ter um custo menor e o dinheiro entra mais rapidamente na conta da empresa. Para as pessoas é legal porque às vezes você não tem conta num determinado banco e a empresa recebe naquele banco e esse problema vai ser resolvido. E também vai ter a vantagem dos boletos. Por que os boletos? Como você vai pagar por Pix e você se cadastrou para isso, vai diminuir também as fraudes, boleto falso, por exemplo. É diferente do Pix agendado que já existe. Pix agendado você faz uma transferência normalmente para uma pessoa física, sempre o mesmo valor e é uma coisa que acontece frequentemente. Não é todos os bancos que oferecem o agendado, a partir do ano que vem vai ser obrigatório, mas ele não serve para pagar empresas especificamente. O Pix automático vai funcionar como um débito automático, mas utilizando o Pix como ferramenta. Então é mais um grande avanço do Banco Central no pagamento eletrônico. Isso daí deixa o nosso sistema financeiro mais seguro. Ele fica mais seguro porque não existe mais aquele espaço de tempo entre o pagamento e o recebimento, então a gente consegue fechar os valores da economia diariamente com muito mais precisão. Isso é algo importante. Então não tem mais aquela espuma da cerveja no sistema financeiro. Então é importante e o Pix automático eu acho que é uma boa opção para as pessoas aí que pagam a sua conta de energia, água, academia, usar isso daí, se elas acham que é legal usar um sistema automático de pagamento, que eu particularmente acho muito vantajoso fazer isso daí. É mais uma grande novidade do Banco Central, que não vai ter custo para as pessoas físicas, e que vai ser muito útil para todos nós. É isso aí. O Banco Central anunciou recentemente que a data de lançamento do Pix automático, que aconteceria em outubro, foi adiada para 16 de junho de 2025. A previsão inicial era outubro deste ano. No entanto, foi mantido para 28 de outubro deste ano o lançamento de outra modalidade, o Pix agendado recorrente. Segundo o Banco Central, essa modalidade será similar a uma transferência e válida para pagamento entre pessoas físicas,
diferente do Pix automático, que só pode ser feito para pessoas jurídicas com CNPJs ativos. Vai valer, por exemplo, para pagamentos de aluguel entre pessoas físicas e serviços como personal trainer, diarista e até terapeuta. 6,54, desemprego cai a 6,9% no trimestre terminado em junho, diz IBGE. A taxa de desemprego no Brasil foi de 6,9% no trimestre encerrado em junho, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, divulgada nesta quarta-feira, dia 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, encerrado em março, houve queda de 1 ponto percentual na taxa de desocupação, que era de 7,9%. No mesmo trimestre de 2023, a taxa era de 8%. Trata-se do melhor resultado para um trimestre encerrado em junho desde 2014, de 6,9%. Na série comparável, é a menor taxa desde o quarto trimestre de 2014, de 6,6%. Com os resultados, o número absoluto de desocupados teve queda de 12,5% contra o trimestre anterior, atingindo 7,5 milhões de pessoas. Na comparação contra o mesmo trimestre de 2023, o recuo é de 12,8%. No trimestre encerrado em junho, também houve alta de 1,6% na população ocupada, estimada em 101,8 milhões de pessoas, novo recorde da série histórica iniciada em 2012. No ano, o aumento foi de 3%, com mais de 2,9 milhões de pessoas ocupadas. Segundo Adriana Bering, coordenadora de pesquisas domiciliares do IBGE, o ano de 2023 teve bons números, já com menor influência da recuperação do mercado de trabalho após o impacto da pandemia de Covid. Em 2024, o avanço tem com relação ao aquecimento global. Há uma melhora do quadro geral das atividades econômicas. Isso faz com que mais trabalho seja demandado na produção de bens e serviços. E o mercado de trabalho está respondendo bem a esse aumento de demanda, diz Bering. O percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar, chamado de nível da ocupação, foi estimado em 57,8%, um aumento de 0,8 por pessoa do trimestre anterior. Em relação ao mesmo período do ano anterior, a alta é de 1,2 por pessoa. Já o número de pessoas dentro da força de trabalho, soma de ocupados e desocupados, teve alta de 1,7%, estimado em 109,4 milhões. A população fora da força totalizou 66,7 milhões, estável em relação ao período anterior. É bom quando a gente dá a notícia de que o emprego está aumentando, né? As pessoas estão conseguindo trabalhar. Isso é muito bom, né? Pessoas que estão saindo da informalidade estão conseguindo trabalhar. E é importante, a gente sempre recomenda que as pessoas, quando estão desempregadas, que procurem se qualificar. Porque o mercado é muito concorrido, né, Ellen? É isso que eu ia falar, Márcio. A gente vê muitas vagas de emprego, às vezes, disponíveis e não são preenchidas por falta de pessoas qualificadas. Verdade. A gente já entrevistou pessoas que falaram a respeito desse assunto, que a qualificação é sensacional, é primordial. Você tem a vaga, mas você não consegue uma pessoa que tenha a qualificação para ocupar aquela vaga. Exato. E não é uma super vaga, é uma vaga, de repente, básica. Técnica. Né? Exatamente, que você precisa ter alguma coisa muito básica para preencher essa vaga. Então é importante, você está desempregado, se qualifique. Existem cursos gratuitos, inclusive, para você se qualificar para concorrer àquela vaga e realmente voltar ao mercado de trabalho. É sensacional quando você consegue, olha, chegar em casa e falar, estou empregado, voltei a trabalhar, eu tenho o meu sustento, eu tenho o meu salário mensalmente, enfim. Então, se capacitar é fundamental nesse momento. Com certeza. 6h57. A Fiocruz lançará pedra fundamental de memorial da Covid-19. A Fundação Oswaldo Cruz irá lançar no início do mês de agosto uma pedra fundamental do memorial que faz alusão à pandemia de Covid-19. O lançamento deve ocorrer no dia 6 de agosto, às 10 horas, no entorno do lago localizado ao lado da portaria principal do campus da Fundação Oswaldo Cruz, em Manguinhos, na zona norte do Rio. A cerimônia marcará o início do projeto do memorial Covid-19 Fiocruz, Ciência e Saúde, que será construído em uma área de aproximadamente 2,6 mil metros quadrados, junto ao conjunto da portaria da Avenida Brasil,
principal ligação da região portuária com as zonas norte e oeste da cidade. O objetivo do memorial é homenagear as vítimas dos efeitos da pandemia da Covid-19, que deixou mais de 700 mil mortos no Brasil. Segundo a Fiocruz, a iniciativa cria uma praça protegida na área próxima à Avenida Brasil e a entrada principal do campus. As empenas brancas que envolvem o conjunto são como lenços que enxugam as lágrimas. A água que cai como lágrimas flui em direção aos lagos, simbolizando a transformação e o renascimento, disse a organização em comunicado explicando sobre o memorial. Imagina, 700 mil pessoas, a gente está falando disso, né? Dando essa notícia, mas que momentos terríveis nós vivemos durante a pandemia, né? Os negacionistas, a falta de vacina, e o pessoal precisando de vacina, gente morrendo, e o pessoal ironizando, enfim. Vivemos momentos realmente terríveis nessa época. É difícil até de lembrar desses momentos. Verdade. Que foram realmente traumatizantes. Parece que foi um pesadelo, né? Parece que foi um pesadelo. Não, eu não vivi isso. 2020 foi um ano que não começou, não aconteceu. Na minha cabeça ele não existiu. 2 anos perdidos, né? 2 anos, de 20 e 21. Sim. Foram anos terríveis, né? Terríveis que a gente não pode esquecer. A gente tem que lembrar para saber que o negacionismo mata. Vacinas salvam vidas. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.